Olá! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre tipos algébricos em Haskell, que é uma forma de definir tipos novos de dados, e a gente vai usar isso para definir as árvores sintáticas das linguagens que a gente vai implementar aqui na disciplina de semântica formal. Então vamos dar uma olhada nisso. Até agora a gente viu alguns tipos básicos da linguagem, como por exemplo inteiro, float, char, e a gente viu também alguns tipos compostos, como por exemplo listas, strings, né? Só que às vezes modelar algumas coisas do mundo real usando esses tipos básicos fica um pouco complicado. Por exemplo, a gente consegue até, mas às vezes fica um pouco complicado. Como por exemplo, a gente poderia modelar, pensando num exemplo, os dias da semana, né, a gente poderia modelar eles como números, né? Sei lá, o 1 representando segunda, o 2 terça, mas daí o domingo é o primeiro dia da semana, a gente recebe o número 1 como entrada. O 1 ele seria o domingo ou, né? Quer dizer, a gente consegue modelar, mas às vezes fica um pouco mais difícil. A gente poderia modelar os dias da semana usando strings, né? Strings para representar eles, como a string segunda, a string terça. Ou pensem se a gente quiser modelar estruturas de dados mais complexas usando esses tipos básicos, como por exemplo modelar uma árvore, um grafo. Uma árvore poderia ser uma lista de listas, mas as coisas começam a ficar muito complicadas, né? Então, tipos algébricos é uma maneira de definir tipos novos em Haskell e que permite uma abstração mais alta para modelar as coisas, né? Vamos dar uma olhada então em alguns exemplos. Para definir um tipo algébrico, a gente usa a palavra mágica data e o nome do tipo que a gente está definindo. Então eu estou criando um tipo chamado temperatura. Nos tipos algébricos, a gente define eles enumerando, né, os valores desse tipo. Então, o tipo temperatura ele tem dois valores, como está descrito aqui. Os valores do tipo temperatura são frio e calor, né? Então, frio é um valor que possui tipo temperatura e calor é um valor que possui tipo temperatura. Assim como o número 1 possui tipo int, né? O número 10 possui tipo int, frio possui tipo temperatura e calor possui tipo temperatura. Para definir o tipo algébrico, eu também preciso colocar essas outras palavrinhas mágicas aqui embaixo. Vocês não vão precisar se preocupar com isso, simplesmente tem que saber que toda vez que define um tipo algébrico tem que colocar essas palavras mágicas. Isso, de uma maneira geral, o que faz com que o compilador gere automaticamente funções para comparar valores desse tipo e imprimir valores desse tipo. Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Usei a palavra mágica data para definir um novo tipo chamado estação, e esse tipo estação tem os seguintes valores: verão, outono, inverno e primavera. Então, novamente, verão é um valor do tipo estação, outono é um valor do tipo estação. Notem que os tipos em Haskell eles sempre começam com letra maiúscula, ó, temperatura. Até os tipos que a gente viu antes, int, ó, float, char, eles sempre começam com letra maiúscula. Então aqui eu também vou ter que obedecer essa regra. Notem que temperatura começa com uma letra maiúscula e estação começa com uma letra maiúscula. Esses valores aqui de um tipo algébrico, eles são chamados de construtores, porque eles constroem o tipo, né? E notem que os construtores, eles também têm que começar com letra maiúscula. Então, uma coisa legal é que a gente pode definir funções em cima desses tipos algébricos. Eu defini aqui uma função tempo. A função tempo recebe uma estação qualquer e me devolve a temperatura dessa estação. E eu defini isso por casamento de padrões. O que quer dizer isso, né? Eu tenho uma linha, posso colocar uma linha para tratar cada uma das possíveis entradas. Mas eu simplifiquei aqui, ó. Se a função tempo receber verão, eu vou retornar calor. Se a função tempo receber qualquer outra coisa, né, diferente de verão, eu vou devolver frio. Quando eu tenho várias equações numa função, ele vai testando uma, se não dá certo, ele passa para a próxima. E o underscore está dizendo qualquer coisa, né, diferente do que já foi testado. Vamos dar uma olhada no interpretador só para ver esses exemplos. Então aqui ó, estão essas definições, né? O tipo temperatura, o tipo estação e a função tempo. Então se eu for ali no meu interpretador e carregar aquele script,
tipos algébricos. E daí eu posso usar a função tempo. Ó. Tempo, se receber verão, vai me devolver calor. Tempo, se me receber inverno, vai me devolver frio como resposta. Olhando essas definições de tipos algébricos, qual o tipo algébrico que a gente viu em aula que obviamente foi, que a gente usa e que obviamente foi definido dessa forma? Deem uma pensada dos vários tipos que a gente viu. A resposta é o booleano, né? A gente andou trabalhando com booleanos. Quando carrega o Haskell, ele carrega essa definição aqui para os booleanos, né? Então o tipo de booleanos é o tipo bool e ele possui dois valores, true e false. True é um valor do tipo bool e false é um valor do tipo bool. Esses construtores dos tipos, eles podem receber argumentos também, né? Então, por exemplo, eu defini aqui o tipo forma. O tipo forma, uma forma, ela pode ser um círculo, que o círculo recebe um float, que é o raio, ou o tipo forma pode ser um retângulo, que recebe a base e recebe a altura, né? Então eu fiz duas funções, ó, redondo, recebe uma forma e me diz se essa forma é redonda ou não. Então, se a função redondo receber um círculo qualquer, ele vai retornar true. Se redondo receber um retângulo, daí ele vai retornar false. Notem que aqui eu tive que colocar os parênteses, né? Porque como são... Para formar uma forma do tipo círculo, eu preciso dois valores. Mas isso é somente uma forma, então eu tenho que colocar os parênteses, senão o Haskell acha que eu estou passando dois argumentos para minha função. Mas na verdade eu só estou passando um argumento, que é o círculo, né? E o círculo tem duas coisas dentro do círculo, que é o construtor círculo e o raio. Aqui eu fiz uma outra função, a função área, né? Recebe uma forma e me devolve o float, que é a área dessa forma. Se a função área receber um círculo, com o raio eu vou devolver o quê? O cálculo da área, que é π vezes r vezes r. Se a função área me receber um retângulo, eu vou devolver como resposta a base vezes a altura. A gente pode ver isso aqui também, né? Olhando naquele meu script, eu tenho ali, né, o tipo forma, redondo e área definidos, e se eu posso usar isso no interpretador, né? Por exemplo, a área de um retângulo que eu passo uma base e uma altura, ele tem que multiplicar esses dois valores, né? Redondo, eu quero saber se o retângulo, aquele que está ali em cima, o retângulo 1020, ele é redondo? Não, é falso, né? Qual a área de um círculo? O círculo, ele tem um raio, né? E daí ele vai multiplicar ali e vai me devolver o raio. Mas o tipo algébrico, o mais importante para nós é definir a estrutura de árvore, né? A gente está estudando os tipos algébricos porque a gente precisa construir as árvores sintáticas das linguagens que a gente está implementando. Então o tipo algébrico ele pode ser recursivo, né? Quando eu implemento até em C ou em Java, uma árvore binária ela tem um tipo recursivo. Agora eu vou mostrar por quê, né? Então eu estou definindo o tipo árvore. O que é uma árvore? Uma árvore pode ser uma folha, né? Uma folha que carrega um valor. Então eu chamei o construtor de folha e ele contém um int. E uma árvore ela também pode ser um nó, né? Um nó da árvore binária, eu estou usando o construtor nodo para construir ele. Nessa minha árvore eu também estou guardando um valor qualquer no nodo. E notem que todo nó de uma árvore binária ele contém também duas subárvores. E é por isso que eu estou dizendo que esse tipo algébrico é recursivo, né? Porque eu estou definindo o tipo árvore em termos do próprio tipo árvore. Vamos ver um exemplo de árvore definida usando essa notação que está aqui, né? Então eu defini uma árvore que eu chamei de árvore 1, obviamente ela possui tipo árvore, e a árvore 1 é essa árvore que está aqui, ó. Notem que eu tenho nós e folhas assim como eu defini.
coloquei aqui na definição. Para tentar mostrar exatamente o que é essa árvore, eu vou tentar desenhar ela, né? Então essa árvore 1, ela é um nodo, né? Ela é um nodo que contém 10, e a gente lembra que o nodo, né, ele tem que ter duas subárvores. As duas subárvores desse nodo estão aqui, ó. A primeira, pelos parênteses, a gente consegue enxergar que a primeira subárvore é essa que está aqui em cima e a segunda é essa que está aqui embaixo. Então essa é uma árvore com nodo 10 e que tem duas subárvores, né? A subárvore mais da esquerda é essa que está aqui em cima, né? É o nodo 14 e ele também tem duas subárvores. A primeira é essa daqui e a segunda é essa daqui. Então a primeira subárvore ela tem o 1 e duas subárvores que são folhas, que eu encerro a árvore, que contém o número 4 e o número 2. Esse nó aqui do 14, ele também tem essa outra subárvore para a direita, que é o nó 6. E a árvore do nodo 10, ela também tem essa subárvore com a folha 9 aqui mais para a direita, que eu não tinha colocado. A gente pode definir também funções que manipulam árvores, né? E essas funções, como é um tipo algébrico e ele é recursivo, essas funções elas vão ser recursivas. Lembre que quando a gente fazia função recursiva em cima dos números naturais, eu tinha os casos base, que era 0 ou 1, e o caso n, né? Quando eu definia funções recursivas em cima de uma lista, eu tinha geralmente o caso base, que era a lista vazia, e o caso do cons, né, da lista não vazia. Agora, na árvore, obviamente, como uma árvore, pela definição, ela só pode ser uma folha ou só pode ser um nodo, eu vou ter dois casos também. Por exemplo, porque a minha árvore ou ela é uma folha ou ela é um nó, né? Então, se eu fiz aqui a função soma árvore, que soma todos os inteiros que estão numa árvore, né? Então, soma árvore recebe uma árvore e me devolve um inteiro, que é a soma de todos os inteiros que estão nessa árvore. Se soma árvore recebe uma folha, né? Se eu quero somar todos os valores que estão numa árvore que é apenas uma folha, bom, então eu simplesmente vou devolver o valor que estava nessa folha. Se eu quero somar uma árvore que é um nó, né? Um nó tem um número e duas subárvores. O que eu vou fazer? Eu vou somar a primeira subárvore, que é a recursão usando soma árvore. Vou somar também toda a segunda subárvore usando a função soma árvore. Aqui estão as minhas funções recursivas. Isso aí vai somar todos os inteiros da subárvore e eu vou adicionar o n, né, nessa resposta, que é o nó o número que estava no nodo corrente. Então eu vou somar, né, o n com a soma de todos os elementos da primeira subárvore com a soma de todos os elementos da subárvore. E essas equações aí vão somar todos os inteiros de uma árvore. Por exemplo, eu tenho uma outra função que modifica uma árvore. Multi2 árvore recebe uma árvore desse tipo que a gente definiu e multiplica por 2 todos os inteiros que estão nessa árvore, retornando uma nova árvore, né? Então, multi2 árvore, se receber uma árvore que é só uma folha, o que ele vai fazer? Vai devolver essa folha com o número que estava na folha multiplicado por 2, né? Se a função multi-árvore recebe uma árvore que é um nó, contendo um valor n e duas subárvores A1 e A2, bom, como a função é de árvore para árvore, eu vou ter que devolver um nó também. Mas eu vou modificar esse nó, né? Eu vou modificar esse nó para que o n seja multiplicado por 2. E aqui cortou, né? Cortou o slide. Deixa eu ir ali para o código, então, para mostrar. Então, multi2 árvore, né? Se receber um nó, o que ele vai fazer? Ele tem que devolver uma árvore com todos os inteiros multiplicados por 2. Então, isso vai dar um nodo, certo? Quer dizer, eu vou fazer um nodo, porque a função é de árvore para árvore, mas um nodo modificado, ou seja, o número que tinha ali está agora multiplicado por 2, e agora eu também preciso multiplicar por 2 todas as subárvores desse nodo que entrou. Então eu uso a chamada recursiva. Multi2 árvore
para a primeira subárvore e multi2 A2 para a segunda subárvore, que vai percorrer as subárvores multiplicando os nós por 2. E é só isso a definição. Vamos dar uma olhada. Esse script aqui eu também já tenho carregado, né? Então, por exemplo, se eu fizer... Eu tenho ali a árvore 1, aquela que a gente montou antes, eu tenho ela definida aqui, né? Começa com aquele nodo 10 e eu posso multiplicar, né? Todos esses nós por 2 usando a função multi2 árvore. Se eu passar a árvore 1, notem que eu multipliquei por 2 todos os inteiros dessa árvore, né? Posso somar também todos os inteiros dessa árvore usando aquela função soma árvore, né? Passo para ele a árvore 1, ó, ele somou então todos aqueles inteiros que estavam naquela árvore. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.